Paulo escreve aos Filipenses e diz: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Filipenses 1:8. A palavra saudade praticamente não tem paralelo em outra língua. Talvez haja uma ou duas línguas apenas, talvez mais uma, que tenha essa palavra. Então a tradução aqui é interpretativa. O termo que Paulo emprega quer dizer o desejo intenso. E, no caso, ele está dizendo que tinha um desejo intenso de estar com aqueles irmãos, que a tradução foi muito bem feita por saudade que tenho de todos vós. Mas quando nós pensamos numa igreja e pensamos em saudade, nós teríamos que pensar o que geraria essa saudade, quais características dessa igreja, o que marcaria. Eu me lembro que quando eu era jovem, recém-convertido, então isso 74, mais especificamente 75, eu ia para as congregações da minha igreja. A minha igreja era escalado para pregar em Vaz Lobo, que era um ponto de pregação, Vicente de Carvalho, que era uma congregação muito dinâmica, e eu sentia saudade da sede, porque quando eu voltava, as pessoas já tinham ido embora, ou já estavam indo embora, os jovens da minha igreja, e eu ficaria a semana toda sem vê-los. Então eu estava saudade, os jovens da minha idade, meus amigos, então que eu tinha assunto, tinha uma relação diferenciada com eles. Então você pode sentir uma saudade apenas por causa de certos contextos específicos da sua idade, proximidade, etc. E isso também é lícito e não há nenhum mal nisso. Mas quando pensamos na saudade de Paulo em relação à igreja de Filipos, certamente essa igreja tinha características muito curiosas. Uma delas, nós já observamos em outro momento, era uma igreja cooperante, uma igreja solidária, sensível às necessidades do apóstolo, sensível a outros irmãos, uma igreja que manifestava uma preocupação com ele continuamente. Então, era uma igreja muito próxima dele, ainda que estivesse distante geograficamente. Quando nós vamos ao verso 9, nós encontramos Paulo falando de uma igreja que amava. A solidariedade da igreja era um efeito, uma evidência do seu amor, ou era uma manifestação concreta deste amor. Então, uma igreja unida, que não era perfeita, tinha seus problemas, era uma unidade, como eu já falei, cooperante, era uma igreja que participava da graça com o apóstolo Paulo, sofrendo por causa de Cristo, ajudando aos necessitados, como Paulo também o fizera. Era uma igreja solidária porque pregava o Evangelho, aliás, ela participava da graça porque pregava o Evangelho. Era uma igreja participante da graça porque também fora salva por Cristo, como Paulo também o fora pela graça. Então, meus irmãos, lembrar de uma igreja assim deixa saudade. O que as pessoas se lembram de nós? O que as pessoas se lembram de nossa igreja? Embora às vezes falar de igreja parece uma coisa mais abstrata, mas pensemos em nós como crentes em Cristo. O que as pessoas se lembram de nós? O que as pessoas guardam em seu coração? Qual é o nosso testemunho? Qual é a nossa postura? Em Filipos temos uma igreja exemplar em muitos aspectos. Que Deus cultive em nós uma memória saudável e que Deus desperte em nós um testemunho que de fato gere saudades em todos aqueles que conviveram conosco em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.